A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Deus tocou mais uma vez no meu coração para falar mais um pouquinho do testemunho sobre a vida do meu filho, do Leonardo, sobre o acidente que aconteceu com ele. Eu sei o objetivo porque nós estamos passando por dias difíceis. Não está fácil as nossas vidas, tá dias difíceis. Quantos que estão precisando de ouvir uma palavra amiga? Quantos que estão precisando de Deus? Na realidade, nós precisamos de Deus mesmo, né? E alguém tem necessidade, e creio eu que vai vir almas, porque é para almas para Jesus. Esse testemunho é alma para Jesus. Então eu vou falar um pouquinho da segunda parte do que aconteceu. Que não foi fácil, não está sendo fácil para mim. E quem ouvir, que puder compartilhar, compartilha. Vamos ajudar almas sedentes, almas que estão com fome da palavra de Deus, almas que estão precisando de Deus, porque muitos estão precisando de Deus, todos nós precisamos dia e noite. Nós temos que agradecer de acordar, de respirar e de ter saúde. Mas então vamos agora, meus irmãos, falar um pouquinho sobre a segunda parte do acidente do Leonardo, que foi um milagre de Deus e ainda está sendo um milagre de Deus. Irmãos, eu falei da outra vez muito sobre a UTI, que foi o ato profético que eu fiz. Então agora, irmãos, ainda tem algo que quando ele estava dentro da UTI e eu lá fora chorando, passou um homem de branco perto de mim. E aquele homem passou, irmão sabe que é complicado, que é difícil enfermeiro fazer isso, né? E aquele homem estava todo de branco. Ele passou, olhou, voltou, me abraçou e falou assim para mim, desse jeito: ele vai viver. Ele vai viver porque a minha filha também sofreu um acidente e ela viveu. Nunca mais eu vi esse homem. Neste momento ele me deu esse conforto, todo de branco. Creio Deus que foi um anjo. Creio eu que foi um anjo que me deu aquele recado que Deus mandou. Então tá, irmãos. Não foi fácil, foi um período muito difícil, mas vencemos. Com 8 dias, ele acordou, ele estava na UTI, ele acordou. Só que acordou muito agitado, porque estava com uns medicamentos muito fortes, daí foram tirando, acordou. Quando eu cheguei, estava aquele desespero, né? Porque ele queria porque ele queria vir embora, ele não sabia o que estava acontecendo. Tá, passou o horário de visita, vim embora. No outro dia, com 9 dias, me ligaram. Cheguei lá, era porque ele ia pro quarto, tinha que ter um acompanhante. Aquela cena que eu vi, ele saindo da UTI, com o kit higiene dele, ele me entregando aquilo na minha mão. E mãe, eu te amo. Ali, Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos pro quarto. Ali colocaram ele na cama do meio. Era assim, era 3 camas num quarto. E ele ficou no meio. Ali entrava, a cada 3 dias entrava um, saía. E foi um período que eu ungia ele dia e noite. Era dia e noite eu ungindo ele. E as pessoas que estavam do lado olhavam e perguntavam se também queria, também eu ungia.
Aquilo foi período que eu creio que teve livramento de tudo quanto é parte. Teve para o meu filho, mas teve para muitas pessoas, porque muitas pessoas pediu para ser ungida. E foi muitas pessoas orar para o meu filho. Até uma senhora falou assim para mim: vocês são muito amados, porque quantas pessoas vêm visitar ele, a gente vê o amor. E o meu pai aqui, ninguém vem ver. Ela falou isso para mim, isso me marcou muito. Só que foi um período, irmãos, que era febre, muita febre, muita febre. Era pressão alta. Ele olhava para a janela assim, ele falava que estava tudo escuro, mas era durante o dia. Foi momentos de aflições que eu passei e muitos que estavam do meu lado passou. Foi um momento que, se Deus não tivesse misericórdia, eu perdi a sensibilidade da minha mão naquele período, porque a febre era tão alta e eu tinha que ter contato com gelo para pôr nele. Então eu tinha contato tanto com gelo como com a febre. Então eu perdi a sensibilidade da minha mão naquele momento. Eu podia relar que eu já não sentia mais o que era gelo, o que era quentura. Foi um momento assim que o médico passava, eu falava: doutor, ele tá nessa situação. E ia fazer exame. Eu fazia exame todos os dias. Daí o exame vinha e falava assim: mãe falou que o filho está passando por esse processo, mas não deu nada. Daí é febre alta, e muita febre alta. Daí fizeram um exame nele de embolia pulmonar. Daí veio escrito: mãe falou que filho está passando por isso, mas não deu embolia pulmonar. Resumindo tudo, irmãos, esse livro de exame deu quase uma Bíblia. Porque tudo que eu falava que acontecia, eles faziam o exame. Era exame praticamente todos, era 2, 3 exames por dia. E o resultado do exame era assim: mãe falou que tá com tal coisa, mas não deu nada. Mãe falou que tá com isso, mas não deu nada. Tudo que sintoma que sentia, fazia o exame, não dava nada, pela honra e glória de Deus. E mesmo assim passando mal. Daí, irmãos, quantas madrugadas, a aflição era tão grande, porque eu via febre muito alta. Aquilo numa situação que só Deus pode ter misericórdia, só Deus. Eu ligava para minha mãe, para minhas irmãs, para minha filha e falava assim: por favor, entre em oração. Entre em oração agora, porque tá difícil a situação, não tá fácil a situação, tá muito difícil. A minha mãe ainda falava assim: por favor, não liga, porque eu fico apavorada. Eu falava assim: mas eu tenho vocês, eu não tenho mais, eu tenho que ligar para vocês têm que ser fortes para vocês me ajudar nesse momento, porque eu não estou aguentando sozinha não, irmãos, tinha Deus. E nesse momento, na minha igreja, eu estava fazendo uma campanha de 52 dias. Foi 52 dias de oração. E esse propósito, praticamente era tudo ele. Tudo que eu pedi era para ele. Esse propósito foi terminado dentro do hospital. Quantas madrugadas eu estava nesse propósito, 52 dias de oração. Eu estava orando ali no meu propósito, 52 dias, Senhor, a cura, Senhor, a cura, Senhor, a libertação. Eu terminei o meu propósito, 52 dias dentro de um hospital. Dentro de um hospital eu terminei meu propósito. Eu consegui terminar dentro de um hospital, mas eu terminei. Daí entrou, ele não reagia assim, ele não comia.
Você podia forçar que não comia. Era só soro. Para comer alguma coisa diferente, a gente tinha, de vez em quando, tinha que fazer alguma coisa que ele inventava que ele queria um lanche. Nós não podíamos comprar um lanche e levar. A minha irmã inventava alguma coisa, levava e dava escondido para ele comer. A comida do hospital ele não queria comer mais. Então foi um momento, isso, irmãos, quando ele começou a comer, ele chegou para o enfermeiro e falou assim para o enfermeiro, o que eu passei? O enfermeiro falou assim para ele assim, você tá igual um bicho de goiaba, igual um bichinho de goiaba. Mas pergunta para tua mãe, ela sabe tudo que aconteceu com você, pergunta para ela. Ela vai saber te explicar tudo o que aconteceu. Irmãos, foi um momento de aflição. Quantas vezes que eu peguei meu celular e ligava para irmãos e falava, ora, e pegava aquele celular, ponhava na cabeça dele para a pessoa orar. A pessoa orava ali pelo celular. Quantas e quantas vezes? Teve uma noite que eles tinham que aplicar soro, ele tinha que aplicar soro nele porque ele tinha que fazer cirurgia, mas não conseguia fazer a cirurgia por causa da febre. E ficaram 1 hora tentando pegar a veia. Naquele momento eu entrei em aflição, falei, não, Senhor, não pode. Furava, ele não tinha reação nenhuma. Naquele momento eu entrei no quarto, entrei no banheiro do quarto e falei, Senhor, eu só saio daqui quando eles conseguir. Eu só saio daqui, Deus, dobrei meu joelho. Falei, Senhor, eu só saio daqui quando eu ouvi falar, conseguiu. Naquele momento, irmãos, eu dobrei meu joelho e falei com Deus, Senhor, eu só saio daqui, Deus, porque Tu és o meu Deus, quando eles conseguirem. Irmãos, até que eu ouvi a enfermeira, falou, agora deu certo, agora nós conseguimos. Tá? Só que furaram tanto, foi tão furado e não tinha reação. Era a mesma coisa que você pegar e ficar furando uma pessoa que não tem vida mais. E falava assim, e todo dia aparecia algo, todo dia aparecia algo. Daí os médicos começaram, tem que fazer a cirurgia, porque tem o prazo para tirar aqueles ferros, que era muito ferro e tal. Tinha o prazo para consertar, porque ali no momento ele só ajuntou os ossos só. Tinha o prazo da cirurgia. O médico falava assim, amanhã nós vamos fazer cirurgia. Amanhã ele estava com febre, ele não tinha como. Daí falava assim, amanhã nós vamos fazer cirurgia. A febre não conseguia fazer. Foi um anjo do Senhor e orou e falou, quinta-feira ele faz essa cirurgia, pode mandar recado para a mãe, para a irmã dele, que quinta-feira ele faz a cirurgia. Irmãos, naquele momento, eu comecei a contar. Falei assim, agora eu vou contar, Senhor. E eu contei. Na quinta-feira ele fez a primeira cirurgia. Só que eu tinha tanto medo dele ir para o UTI de volta, que quando ele entrava em jejum, meia-noite, eu entrava em consagração, falava, Senhor, eu só me alimento agora quando ele saía da cirurgia. Tinha um dia que ele saía 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, mas ele não vai voltar para a UTI, Deus. Ele não volta para aquela UTI. Então, a partir do momento que ele não poderia se alimentar mais, eu entrava em consagração, até que ele saísse da UTI.
até que ele saísse da cirurgia. Então, esse momento eu não ponhava nada na minha boca, nada. Era só oração e socorro. Socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus. Foi um momento, irmãos, que eu vi a mão de Deus, Que momento nenhum ele foi para a UTI. Depois que ele fazia cirurgia, ele ia para o quarto acordado, conversando. Só que a mente estava bem atrapalhada. Porque como deu traumatismo craniano, como os medicamentos eram fortes, então a mente não estava boa. Teve um médico que falou assim, ele nunca mais vai voltar ao normal. Eu falei assim, ele vai voltar ao normal, lógico que ele vai voltar ao normal. Se Deus me deu ele perfeito, ele vai voltar ao normal. Ele não vai ficar com sequela nenhuma, ele vai ficar bom, ele vai voltar ao normal, sim, eu creio no meu Deus, porque ele vai voltar ao normal. Eu não acredito nisso. Foram 30 dias. Ele voltou ao normal, falar tudo normal, começou a entender as coisas. Até hoje ele não lembra do acidente, mas segundo o enfermeiro, isso é bom para a pessoa, porque a pessoa pode ficar traumatizada. Foram 4 cirurgias. As 4 cirurgias que foram feitas, eu entrei em consagração, do jeito que eu falei para os irmãos. Eu só me alimentava quando ele saía, porque ele vinha para o quarto. Se ele viesse 2 horas, era só depois das 2. Em oração e pedindo socorro, e pedindo ajuda. E ali só Deus, e era só Deus. Total, nós ficamos 26 dias no hospital. Eu fiquei 26 dias de pé. Quando alguém podia ficar um pouquinho no meu lugar, eu vinha para casa, tomava banho rápido. Tinha vezes que eu nem dava tempo de eu deitar, já estavam me ligando que ele queria que eu voltava. Que ele aceitava eu no hospital. Ele só aceitava eu no hospital. Então, foram esse período todo eu no hospital com ele. Tive a ajuda de muita gente me ajudou. Eu agradeço a Deus pelos anjos que Deus colocou ali, ajudando em oração. Foi momentos que não foi fácil. Os últimos dias que nós ficamos no hospital foram os dias piores. Os dias que ele estava melhorando, para mim, foi os dias piores. Porque teve levante do inimigo. Teve um Senhor que estava do meu lado, que eu tinha que ficar o tempo todo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, aquele Senhor, ele foi lançado da cama, como se pega um objeto e você joga no chão. Eu ouvi os ossos do homem. E não aconteceu nada com o homem. Então aquilo foi algo muito estranho, foi algo do inimigo. Ouvi coisas que estavam acontecendo em outros quartos, que o inimigo estava muito furioso. Então aquilo ali para mim era algo difícil, porque ali eu estava tanto no espiritual como no carnal. Porque eu tinha que cuidar dele, mas o espiritual estava terrível ali dentro daquele hospital. E até mesmo dentro daquele quarto. Foi momento, irmãos, que se não fosse Deus ali do meu lado, eu não tinha aguentado. Ele não tinha vivido e eu não tinha aguentado. Eu não sei se alguém está passando por isso. Eu não sei a necessidade das pessoas, de quem está ouvindo, de quem vai ouvir esse vídeo. Eu não sei. Eu só sei uma coisa, irmãos.
Nós temos um Deus justo. Nós temos um Deus justo. Nós temos um Deus que é o nosso socorro, é o nosso amparo. Ele que está ali com a gente, Ele que acode. Quando você vê que não tem mais solução mais para o teu problema, Ele vem ao teu encontro. Ele vem. Irmãos, quantas vezes que eu senti a presença do Pai do meu lado. Eu sentia como uma criança com o Pai ali segurando na mão. Eu me sentia como... Quantas vezes eu falava para minha mãe, mãe, eu sinto como uma criança, mas eu sinto ali que Deus está ali do meu lado segurando na minha mão. Porque senão eu não suportava, eu não aguentava. Porque é fácil você estar ouvindo, só que não é fácil você ver um filho teu nessa situação. Não é fácil você ver um filho teu, o médico falar, praticamente olhar para você e falar, não vai viver. Não é fácil você ouvir isso. Não é fácil. Não é fácil uma mãe ver um filho praticamente morto. Não é fácil. Então nós temos um Deus que ressuscita, um Deus que dá cura, um Deus que liberta, um Deus que faz tudo por nós. Tudo. Irmãos, eu tô aqui porque Deus colocou no meu coração. Você tem que falar porque tem pessoas que precisam. Tem alma sedente, tem almas que querem vir a mim, mas ele precisa de um empurrão. Ele precisa de uma ajuda. Ele está precisando de algo na vida. Porque é fácil para mim estar aqui, não é fácil para mim. É muito difícil. Só que, irmãos, nós temos um Deus de justiça, um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus de... Só a Ele toda a honra, só a Ele toda a glória. Irmãos, Jesus, Deus é maravilhoso. Olha o que Ele fez no passado. É o mesmo Deus do passado. É o mesmo Jesus lá que curou. É o mesmo Deus, é o mesmo. O que está faltando é nós. Está em nós, é nós que está precisando. Nós temos que mudar. Porque é o mesmo Deus, Ele não mudou. Mas a nação mudou. E nós temos que voltar. Nós temos que crer. Nós temos que buscar. Nós temos... Quantas pessoas que precisam da gente. Vamos correr atrás desse Deus. Vamos pedir perdão para esse Deus. Porque nós não vivemos sem Ele. Nós não vivemos. Se Jesus, se Espírito Santo, se Deus não estiver do nosso lado, nós não conseguimos viver. Nós necessitamos deles. E Ele é o mesmo. É o mesmo do passado. Se teve milagre lá, tem aqui, é só você ter fé. É só você ter fé. Irmãos, até aqui Deus permitiu. Vamos fazer uma breve oração. E eu peço, orem por mim, me ajuda, para que eu consiga fazer a missão que Deus colocou na minha mão. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de socorro. O que Deus pôs na minha mão, eu também tenho que cumprir. E o que Deus pedir para você, faça. Não paga preço. Não paga preço. Faça o que Deus pedir. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Senhor, neste momento eu lhe peço perdão, eu lhe peço ajuda, eu lhe peço socorro. Pai, aonde chegar esse testemunho, Pai? Pai, que haja, Senhor, cura, que haja livramento, que haja, Senhor, que almas virão até Ti, Deus. Que pessoas, Pai,
ouça de coração aberto, Pai. Porque, Senhor, Tu sabe que tudo que eu falei é verdade, Pai. Pai, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Eu entrego essa nação, Pai. Eu entrego essa nação diante de ti. Essa nação, Pai, doente. Quantas doenças que tá aí, Senhor. Como que esse povo precisa do Senhor, Pai. Pai, o povo precisa abrir os olhos espirituais, Deus. Porque, Senhor, tão sem ti ninguém vive, Pai. Senhor, o Senhor já pagou um preço muito alto por nós, Senhor. O Senhor deu teu filho para morrer lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas, Deus. Deus, eu entrego essa nação, eu entrego a enfermidade. E aonde chegar, Senhor, esse vídeo, Pai, Senhor, que chega, Pai, com a tua presença, Pai, que a pessoa saiba, ouve, Senhor. Senhor, que haja milagre, Pai, como teve na vida do meu filho. Pai, quem tiver necessitado, Pai, que alcança um milagre, Pai. Quem tiver doente, que alcança um milagre, Pai. E não é só doença, Pai, porque nós precisamos do Senhor para tudo, Deus. Deus, eu entrego a nação, entrego esse povo diante de Ti, Deus. Irmãos, eu agradeço quem ouvir, quem puder compartilhar. Eu agradeço, irmãos, de todo o meu coração, porque o que Deus fez na vida do meu filho, o que Deus fez na minha vida, não tem o que paga, porque só o milagre de Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é bondoso. Então, irmãos, eu só tenho a agradecer a esse Deus. Amém, irmãos. Amém.